Meu amigo, olha só, o governo Lula está às voltas com o problema da inevitável CPMI do INSS, da fraude que foi feita dos aposentados que foram lesados. E agora, a ministra Gleisi Hoffmann, pois é, a que deveria articular as relações entre os poderes para o governo Lula, ela está trabalhando incansavelmente para que a CPMI não seja instaurada. E qual é a desculpa dela nesse sentido? É que uma CPMI pode atrapalhar a investigação, pois é, pode demorar mais para os velhinhos serem ressarcidos dos seus descontos, de todo o prejuízo que eles tiveram por causa dessa fraude toda. Sim, essa é a grande e legítima preocupação da Gleisi Hoffmann nessa história. Não é porque ela está com medo do governo Lula ser fritado nessa CPMI, não. Agora, o histórico da Gleisi Hoffmann é de muita preocupação com os velhinhos, não é mesmo? Como várias notícias lá de antigamente, quando a Lava Jato e outras operações eram levadas a sério, nos mostram. Por exemplo, essa aqui é uma coluna do Felipe Moura Brasil, da Veja, lá em 2016, que afirma, a coluna que está afirmando não sou eu, tá? Que a Gleisi Hoffmann foi eleita com dinheiro desviado de aposentados pelo marido dela naquela época. Tem vários itens aqui, enfim, meu amigo. Isso aqui é a eleição dela para o Senado lá no Paraná, coisa que ela nunca mais ganha, diga-se de passagem. E bem, o negócio aqui ficou bastante esquisito. Pode-se perceber a partir daí que ela tem sim um grande interesse pelos aposentados. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E para contextualizar essa história aqui, foi um suposto esquema ali de desvio de recursos que estavam acontecendo em consignados junto a aposentadorias de velhinhos e tudo mais. O marido aqui da Gleisi Hoffmann, né, o Paulo Bernardo, supostamente estaria envolvido nessa história. O fato, contudo, é que o STF absolveu tanto ela quanto o marido, que era ministro aqui, inclusive, né, de qualquer tipo de acusação que tenha sido feita aí no âmbito da Operação Lava Jato e vários outros envolvidos nessa história aqui também, né? Uma denúncia que envolvia R$ 1 milhão lá em 2010, meu amigo. Então era muita grana de fato, mas o STF fez aí, né? A segunda turma do STF deu um jeito de livrar o casal ali, o casal petista nessa história. Então, os que votaram pela absolvição aqui, olha só, né? Foram essas pessoas totalmente isentas de qualquer tipo de pendência política, de tendência, melhor dizendo. Dias Toffoli, pois é, meu amigo Lewandowski e Gilmar Mendes, né? Sendo que o Faquinho Celso de Mello, na época era ministro, eles votaram em partes pela absolvição, mas condenaram aqui a Gleisi Hoffmann pelo crime de caixa 2 eleitoral. Enfim, né, tem outros inquéritos também que eles estariam aí de fato sujeitos a responder, mas caramba, tudo terminou em pizza, essa é a verdade. Agora, contudo, parece que a Gleisi Hoffmann tem a melhor das intenções para com os aposentados brasileiros, né? Acredita nisso aí quem quiser. Mas ela afirmou no Twitter, hoje, né, dia 16 de maio, que a instauração de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, porque vai envolver Câmara e Senado Federal, poderia comprometer o sucesso da investigação policial do caso e atrasar o ressarcimento das vítimas. Pois é, ela falou isso de fato, está aqui publicado no Twitter dela. Aliás, você pode me seguir aqui no Twitter. Quintessência, só procurar que você acha. Essência Quint é o nome do usuário. Eu sempre posto coisas diferentes por lá também. Mas olha só o que a Gleisi Hoffmann publicou, meu amigo. Tá lá ainda, publicou agora na tarde do dia 16 de maio. Então olha só. CPIs são prerrogativa do legislativo e direito das minorias, explicando aqui que tem que ser feito, que
é um instrumento importante quando o governo não investiga, como no governo anterior, tem que colocar a carta Bolsonaro em cima da mesa. É impressionante. A engenharia criminosa contra os aposentados começou no governo passado e terminou neste, com o desmonte de uma quadrilha que operava no INSS. É aquela narrativa que a gente sabe muito bem que vai ser tentada, vai ser colocada à exaustão, mas que não vai colar definitivamente. E aí, né, não, foi pela ação da CGU, sob orientação do governo Lula oficial, o Lula que mandou investigar isso aí, pode ter certeza, e da Polícia Federal, que há mais de um ano, em 10 inquéritos, investiga esses criminosos. Pois é, falar em mais de um ano, tem um ano praticamente, não, tem mais de um ano, que o Ministério da Previdência sabe desses problemas e não brecou essa história, porque são dois fenômenos distintos. A Polícia Federal investiga o que já foi cometido, mas a questão de evitar os descontos é uma decisão administrativa do INSS e não depende da investigação. Então isso poderia ter sido brecado lá em 2023 e ter sido investigado também pelo que já tinha acontecido. A diferença é que aí uns 4 bilhões de reais deixariam de ser desviados das aposentadorias e das pensões das pessoas que foram fraudadas, continuaram sendo fraudadas por causa da inércia, da incompetência do governo Lula. E a Gleisi Hoffmann segue dizendo que a prioridade do governo aqui, além de punir os responsáveis, é ressarcir as pessoas roubadas e aprofundar as investigações até as origens dos crimes. Aí entra o grande ponto, olha só. Uma CPMI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta, como se alguma CPI não fosse instaurada nesse tipo de ambiente político, né? Mas enfim, pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, importante frisar. Também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que sua duração está prevista para 6 meses, impactando nas medidas já em curso. Também não significa nada nesse sentido, porque a CPMI não atrasa o serviço da justiça, por exemplo. Se houver alguma decisão judicial mandando pagar, mandando ressarcir, a CPMI não vai brecar isso, porque é poder legislativo investigando uma coisa de um lado, e aí o judiciário agindo do outro, e a polícia, enfim, os órgãos ali, a CGU, em outra direção também. Uma coisa não implica na outra definitivamente. E aí ela coloca que são preocupações que precisamos externar para esclarecer a população. Este governo já suspendeu os descontos, acabando com o roubo dos aposentados. Já suspendeu, depois de 2 anos depois de saber que estava acontecendo, resolveu suspender, né? E demonstrou que levará as investigações até as últimas consequências e trabalha para ressarcir as vítimas o mais rápido possível. Pois é, meu amigo. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra mesmo? E o que o governo Lula tem a temer nessa história é a grande pergunta de fato. Então, já tem a quantidade de votos suficiente para instaurar a CPMI. O Davi Alcolumbre precisa fazer a leitura desse requerimento numa sessão conjunta do Congresso Nacional, uma vez que é uma CPMI, ou seja, uma comissão mista, vai envolver senadores e deputados. E bem, a própria Damares falou ontem que vai acionar o STF se o Alcolumbre não fizer a instalação dessa comissão. Provavelmente a coisa vai seguir nesse sentido. O Contarato, que é senador petista aqui do meu estado, infelizmente, já subscreveu essa CPI. Não tem jeito, até os petistas vão entrar nessa história. Só a Gleisi Hoffmann que segue aí como uma voz solitária, tentando fazer com que a coisa não ande, com que a coisa não caminhe. Mas para mim isso é inevitável. Quem ficar contra essa CPMI, gravei outro vídeo, não sei qual que vai ao ar antes, mas a CPMI pode terminar em pizza, o que não é incomum nesses casos, muito pelo contrário, é o esperado. Mas ninguém ainda assim vai ficar contra a instalação dessa CPMI, porque quem assim agir vai ficar queimado para as eleições do ano que vem. Grave isso. Esse rombo do INSS, essa fraude, esse assunto, esse tópico vai ser muito levantado no próximo ano, e quem não apoiar explicitamente, claramente, a instauração dessa CPMI vai ficar queimado
nessa história. Mas me diga aí, o que que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.